Olá, tem alguém em casa? Vamos falar um pouquinho hoje sobre Mateus capítulo 5, versículo 3. Você deve conhecer esse texto que diz assim: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Jesus abre o Sermão do Monte com as bem-aventuranças. Ele começa falando uma coisa muito interessante. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Esse termo pobres de espírito, cá entre nós, ele não é muito bem visto pela nossa sociedade, né? Interessante Jesus usar uma expressão como essa, porque hoje a gente, quando quer se referir a uma pessoa sem valores, uma pessoa às vezes confusa, que não sabe muito bem o que fazer, ou uma pessoa que carrega muito ódio, muitos rancores na sua vida, a gente fala assim, aquele ali é um pobre de espírito, né? Uma pessoa sem noção, uma pessoa sem valor. Por que Jesus diz isso aqui? O termo que Jesus usa aqui é um termo que se refere assim a mendigar. É bem profundo. Ele diz assim, bem-aventurado aquele que mendiga espiritualmente. Por que Jesus está dizendo isso? Na verdade, Jesus quer nos chamar a atenção para o fato de que nós somos melhores quando somos piores. Somos melhores quando reconhecemos a nossa limitação espiritual. O pobre de espírito é aquele que sabe que não tem em si valor nenhum, se não for pela misericórdia e pela graça de Deus. E acho que é importante a gente falar um pouquinho sobre isso, nesse tempo de discursos de triunfalismo. Você pode, você tem, você consegue, você pode todas as coisas naquele que te fortalece. É interessante, as pessoas pegam alguns trechos da Bíblia sem contexto, sem entendimento, e jogam sobre a gente numa ação bem assim de autoajuda. Muitas vezes você sai até inflado de alguns discursos assim, né? Mas Jesus está dizendo, olha, bem-aventurado aquele que sabe o seu limite. Bem-aventurado aquele que entende que não pode nada sem Deus. Aquele que pede a Deus a sua misericórdia e a sua graça. E Jesus está querendo dizer isso por quê? Por que Jesus nos leva a pensar sobre isso? Porque é importante nós nos lembrarmos de algumas coisas. Primeiro, o homem não tem poder de salvar a si mesmo. Nós não podemos nos salvar. Nós não podemos nos redimir. Nós não podemos nos socorrer. O nosso socorro, a nossa salvação, a nossa vitória, o nosso livramento vem da mão de Deus. O que é que nos espera depois da morte? Já pensou sobre isso? Já parou para pensar sobre isso? O que é que nos espera? Não é? Um destino que está selado pelo fato de eu entender que preciso de Deus ou, em alguns casos, não entender. Quando eu entendo que eu preciso de Deus, que eu não posso me salvar, depois da morte eu não sei o que é que me espera, e eu me agarro a Jesus, a salvação, a graça, aquilo que Ele fez por mim na cruz, o seu amor, a sua misericórdia, ok. Então a gente tem uma chance, e essa chance está em Jesus. Essa chance está no fato de eu reconhecer que Ele é o Senhor, Ele é o Salvador da minha vida. Outra coisa importante é que nós não podemos controlar as coisas. Pense comigo, ser pobre de espírito é reconhecer que as coisas não estão sob o nosso controle. Não é verdade? Você já deve ter acordado hoje e percebido isso. É o carro que quebra, é o problema que aparece, é a dificuldade que vem, é aquela coisa, estava preparado para viver um dia assim e não vivi. Porque nós não temos controle de nada. Nós não temos poder para controlar nada. Nós precisamos reconhecer a nossa pobreza e a nossa limitação. E nós somos bem-aventurados, nós nos tornamos bem-aventurados, que na verdade quer dizer feliz. Feliz é aquele que entende a sua limitação. Feliz é aquele que recorre ao Senhor como o livramento e como a vitória na sua vida. O desejo do meu coração é que a gente aprenda isso. É o meu esforço e eu espero que seja o teu também. Que a gente diminua para que Ele apareça, que a gente se apegue nele para viver aquilo que Ele tem de melhor para as nossas vidas. Até a próxima. Valeu.